Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Confira o que irá acontecer no programa de hoje. A importância da gerência duradoura nas organizações é o tema do Palavra do Presidente de hoje. No segundo bloco, você irá assistir ao encontro acadêmico de Itaperuna, onde o administrador Wagner Siqueira ministrou palestras sobre a teoria X e Y. Confira agora. Na Palavra do Presidente, você irá ver alguns trechos da palestra Gerentes que Duram, ministrada pelo administrador Wagner Siqueira, que fala sobre a importância do processo decisório, da eficácia, da gestão e do desempenho dos colaboradores e da instituição como um todo. Acompanhe. O problema no Brasil é que as organizações se mantenham, a nossa cultura brasileira, eu só falo com o chefe, quem é o chefe, né? Ela é muito hierarquizada, muito vertical, né? E a gente entende que o processo decisório só se referencia ao escalão de topo. Vocês, quando explicaram algumas vezes aqui, falavam assim, porque quem executa, vocês falavam para baixo. Por quê? Por que eu não posso justapor quem decide e quem executa? Por que eu tenho que separar execução e decisão? Se eu estou horizontalizando as organizações, se as organizações eu devo justapor quem tem a informação, aquele que decide e eu que executa. Mas a gente separa o mundo entre os que decidem e os que executam. Processo do condicionamento do comportamento humano. Se a gente pensasse que isso aqui fosse um iceberg, o iceberg estaria para frente, né? Seria a mesma coisa. A parte que aparece é o comportamento. Nas organizações, as normas, as regras, os procedimentos, os processos de trabalho, se fala tanto em gestão de processos agora, né? Os processos que aparecem, os ritos, os procedimentos, são a parte externa, o comportamento das pessoas. São a parte externa do iceberg, a parte que aparece fora d'água, que nada mais são, se a gente pensar aqui, pode botar se quiserem, eu esqueci, efeitos. O comportamento das pessoas, o comportamento das organizações, que são nada mais do que pessoas, não há organização sem pessoas, todas as organizações se relacionando, pessoas se relacionando com outras, para a consecução de determinados objetivos, é que caracteriza uma organização. Se você tirar todas as pessoas de uma organização, você tem um prédio. Você não tem uma organização. Vamos falar uma coisa clara. Organização é uma ficção jurídica. Ela só existe quando tem gente dentro, se relacionando com gente, para a consecução de objetivos. Senão é uma ficção. Tá certo? Às vezes, aí eu fico morrendo de rir quando eu vejo assim, organizações felizes, né? Organizações, não é isso? Você tem organizações espirituais. Organização não tem espírito. Quem tem espírito são as pessoas que estão dentro dela. As organizações não têm alma, a não ser não forem as pessoas que são o sangue e a alma das organizações. E o que motiva, o que vai me levar a me comportar é a busca de satisfação desta necessidade. E a necessidade é sempre parcialmente satisfeita. Ela nunca é plenamente satisfeita, a não ser aquelas necessidades, obviamente, mais básicas. Mas olha, se eu estou com frio, com fome, desesperado, a fisiológica é a que vai determinar o meu comportamento. Senão vai ser de segurança, as condições de trabalho, no emprego, do salário, na remuneração, de poder pagar minhas continhas, o telefone, o Nextel, etc., ou o celular, né? Depois as sociais. Já viu aquele cara que está um pouco mais resolvido nas condições de segurança, ele quer logo mostrar o carro novo, se relacionar com os amigos, não é isso? É natural. Depois ele quer mostrar para fazer o egocêntrico, a autoestima, a imagem, né? E depois ele quer a autorrealização. É claro que há pessoas, e o Clóvis gosta desse exemplo, que é verdade, que ficam sacrificando as suas necessidades mais básicas no entendimento de que eles estão botando tijolo o dia inteiro.
são pessoas excepcionais, são pessoas diferenciadas. Essa pessoa está construindo uma catedral, ele está motivado por isso. Mas isso não é o ser humano na maioria. A maioria, se tiver construindo tijolo, está danado da vida que está construindo, está botando tijolo mesmo. Agora, como motivar essa pessoa para ela entender que ela está construindo uma catedral, né? Agora, eu estou trabalhando na média das pessoas. Na média das pessoas, a gente vai ver, ó, né? Hierarquia da densidade invertida, que a gente nunca apresenta isso. A gente sempre bota o triângulo para cima. Tem o triângulo para baixo, porque se eu estou com essas resolvidas aqui, ó... E o que é autorrealização? É o próprio trabalho. Mas é também a autoestima, a necessidade de autoafirmação ou de autoestima. Então, o administrativo acaba sendo, ó, que a gente chama de papelada, mas pode ser da e-mailzada, né? E-mail pra caramba, documento pra lá, documento pra cá, e ó. O administrativo é visto não como planejamento, organização, comando, coordenação e controle. O administrativo não é visto como processo decisório. À medida que a gente sobe na escala hierárquica, mais aumenta a necessidade de competência administrativa. À medida que a gente desce, mais aumenta a necessidade de competência técnica. À medida que a gente aumenta, sempre tem a necessidade conceitual. O administrativo é planejamento, organização, direção, coordenação e controle, motivar pessoas, portanto, né? A revolução conceitual da administração. Isso é uma revolução importante. Por isso que eu estou querendo chamar o tema aqui para vocês da importância da decisão. Veja bem, eu não estou negando a importância decisiva da execução. É claro que não. Estou querendo enfatizar muito o processo decisório. A administração evoluiu do fazer para decidir o que fazer. De execução racional para decisão racional. De fazer certo as coisas, pegando a frase do Peter Drucker, para fazer as coisas certas. Não quer dizer que a gente não deve fazer certo as coisas certas. Nem quer dizer que a gente não deve executar bem o que deve ser feito. Ele é um especialista no mundo das organizações. Em cada área específica, ele tem que relacionar o seu mundo, a sua ilha, e botar pontes com as demais ilhas para fazer o arquipélago empresarial. De técnico para gerente e líder, de responsabilidade interna, que é muito importante, mas para responsabilidade externa, que pode ser o departamento do lado, na mesma empresa, no mesmo prédio. Não é o externo só, exterior a ele, de cobrar desempenho para educar, para fazer no lugar dele. O cemitério está cheio de substituíveis. Uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação Cesumar, que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a Web Aula CRA-RJ. Uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. A contribuição de Douglas MacGregor é certamente uma das mais relevantes em toda a história do estudo da administração como ciência, técnica e arte, mas também uma das mais mal compreendidas. E com o objetivo de trazer reflexões aos estudantes de administração da Universidade de Iguaçu, do campus Itaperuna, o administrador Wagner Siqueira trouxe esse livreto, exercícios de aplicação que foram realizados junto aos estudantes daqui da universidade, que responderam os questionários e depois puderam assistir a um filme e responder a outras questões feitas por eles. O Conselho tem como ponto de discussão, de debate nos seus encontros dos administradores, nos encontros acadêmicos como esse em cada uma das universidades, faculdades de todo o estado do Rio de Janeiro,
duas diretrizes muito claras. Uma é no sentido de trazer, né, o que é produzido pela cultura em geral ao longo da história da humanidade, tentando fazer a conexão entre o que essas obras de arte nos dizem e o que nos dizem, como se conecta essas obras, esses conceitos, reflexões e teorias no cinema, na literatura, na música, na pintura, no teatro, o que nos dizem as teorias das organizações em geral, tentando conectar que para quando que o administrador, a administradora vá a um cinema, vá a um teatro, ler um livro, ela não pense que só tem teoria de administração nos livros de administração, nos livros técnicos, né? E o que não tem efetivamente dos livros de autoajuda, que a gente às vezes fica muito ligado. Esse é um foco. Então, daí o cinema, 12 Homens e uma Sentença, William Shakespeare com O Mercador de Veneza, com Rei Lear, né? Bertoldo Brecht com Galileu Galilei, enfim, uma série de peças. Já tivemos a oportunidade, acho que o ano passado, de estar aqui com 12 Homens e uma Sentença, é um filme, né? Cremer e Creme, Casa de Bonecas, enfim, a gente está sempre trazendo a produção cultural em geral e conectando a administração. O outro ponto que a gente tem como estratégia do Conselho Regional aqui, nos encontros acadêmicos, também no estudo das administrações, nos encontros administradores em geral, é trazer determinados temas, mesmo que batidos, mesmo que conhecidos, quando a gente percebe que esses temas, em geral, não só no Estado, mas no Brasil inteiro, possam sofrer alguma distorção no corre-corre, no dia a dia do curso da Faculdade de Administração. A gente traz um debate, a gente traz uma reflexão, a gente traz, às vezes, correção de rumos. Quando a gente vê livro de teoria de administração, né? Teoria geral de administração, de grandes autores, dizer, por exemplo, que teoria X é o contrário de teoria Y, né? e consagrando determinados equívocos, é responsabilidade do Conselho, não sendo a academia, bater um pouquinho na porta da academia e falar: ô academia, ensina isso direitinho para os alunos. De cada 10 professores, certamente 5 ou 6 ensinam isso errado. Claro que não é o caso aqui da UNIG, mas sempre serve para essa reflexão em alguns temas. A gente vai lá. Então, hoje o que a gente vai tratar é exatamente desse ponto. Tentar esclarecer um pouco mais, discutir um pouco mais, num conjunto de reflexões sobre a natureza do homem no trabalho, que tem inexcedíveis repercussões no desempenho gerencial e que tem uma contribuição absolutamente decisiva, se bem que muito pouco discutida no Brasil em relação às influências que essas teorias têm em relação ao comportamento do gerente. Quem também falou com a administração em debate foi o administrador Roger Leite, coordenador do curso de administração da UNIG. No primeiro momento, o CRA ele estava bastante atuante na nossa região, né? Diminuindo esse espaço, esse ato que há entre aluno e instituição e conselho. Eu achei bastante válido, apesar de que foi um laboratório, né? Mas valeu, foi bem dinâmico e valeu também para esclarecer, né, sobre as teorias Y e X de Douglas MacGregor, a respeito de que elas não são antítese uma da outra, mas sim diferentes. O Administração em Debate desta semana fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá!